Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Vitória cumprimenta Pedro. Pedro diz que veio buscar sua filha, Paula. Maria José diz que sua irmã ficou uns dias para atendê-la enquanto estava de cama, mas agora ela irá embora para morar com seu pai. Vitória diz a Pedro que eles sempre serão bem-vindos naquela casa. Roberto se oferece em levá-los no seu carro. Paula e Pedro se despedem e vão embora. Maria José diz a Vitória que sua irmã se acostumou com essa vida, mas tem que voltar à realidade. Vitória pergunta a Maria José por que não quis que o pai e a irmã voltassem para casa. Maria diz que abusaram demais de sua generosidade e acha que assim seria melhor. Vitória pede a Maria José que conte sobre sua família para ela. Maria José começa dizendo que sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade. Fernando vai à empresa e Mário diz que Kátia saiu, recebeu uma ligação e foi embora. Kátia se encontra com Bruno na fazenda que ele está. Bruno pede a Kátia que seja bem discreta com a relação deles, pois se o irmão dela saber, vai armar um escândalo. Enquanto beija e acaricia a mulher, Bruno pede a Kátia um favor para ganhar o juízo, pedindo o artigo do irmão da mãe de Alessandro. Pedro e Paula chegam à casa, que já está decorada e arrumada. Paula se tranca no seu quarto. A mimada começa a chorar. Maria José diz a Vitória que seu pai não é má pessoa e apenas é sem sorte, por ter ficado viúvo tão cedo. Vitória estranha a morte da mãe de Maria José e de Pedro quase não ter visitado o túmulo. Alessandro chega em casa e dá um beijo em Maria José. Alessandro diz a Maria José que a ama mais que sua vida. Eric vê Kátia saindo do hotel fazenda que Bruno está hospedado. O jornalista que Bruno noticiou diz a seu chefe que sua fonte é muito confiável e a notícia é verídica, por isso podem publicar no jornal, já que o próprio Bruno deu a notícia para sujar a imagem da mãe, Vitória. Bruno diz a Eric que ele vai seguir trabalhando para ele e vai pagar o salário para ele de sempre. Mari pede a Kátia que não saia da construtora sem avisar, porque precisa cumprir as horas de trabalho. Bruxa Kátia tenta humilhar Mari, dizendo a ela que é apenas uma secretária e quem manda ali é Alessandro, que é seu amigo. Vitória diz a Filipa que a mãe de Maria José morreu quando ela e a irmã eram bem pequenas, mas parece muito estranho Pedro ter mandado os restos dela pra ali, mas nem sequer visitar o túmulo de vez em quando. Filipa diz que talvez essa mulher era muito má, ou botou os chifres em Pedro e saiu. Raquel sai sozinha no seu carro. Alessandro e Maria José jogam um jogo de cartas e passam um tempo juntos. Raquel vai ao apartamento de Ulisses e lá fora vê o carro de Roberto. Raquel liga para Ulisses e pergunta o que Roberto faz ali. Ulisses mente, dizendo a ela que estão com um amigo que acabou de chegar de Madrid. Raquel fica furiosa por Ulisses rejeitá-la. Roberto pergunta a Ulisses se usou preservativo com Raquel. Ulisses diz que algumas vezes sim e outras não. Ulisses, cínico, diz a Roberto que se Raquel estiver grávida, compartilham a paternidade. Ulisses diz a Roberto que não entende porque ele se importa tanto, já que os dois são bissexuais. Roberto diz a Ulisses que ele se meteu com sua mulher. Roberto pergunta quem paga o aluguel do seu apartamento, os gastos dele, os cartões. Ulisses diz que é Maura e conseguiu dinheiro com o negócio de Mário Aguirre. Roberto tem certeza que Raquel está dando dinheiro para Ulisses. Ulisses diz que não se interessa por Raquel e tem uma mulher mais importante que vai lhe dar muito dinheiro. Roberto pergunta quem é. Ulisses diz que é a irmã gêmea de Maria José. E a mãe das meninas não morreu, mas sim fugiu com um homem muito rico e levou uma das meninas, a Sandra. Ulisses diz que Maria José e Sandra são idênticas. Roberto pergunta se Maria José sabe disso. Ulisses diz que nem ela, nem ninguém, e só ele. Agora são os dois, né, que sabem. Fernando comenta sobre seu projeto com Vitória para Maria e Alessandro. Fernando diz a Maria José que ela e Vitória podem se ocupar disso juntas. Hernan telefona para Vitória e diz que esteve na casa dela, de manhã, para examinar Maria José. Vitória diz que esteve no laboratório com Raquel, fazendo o exame de DNA. Hernan convida Vitória para almoçarem amanhã ou depois. Vitória diz que não é o momento para sair com o homem. Hernan é muito insistente.
Alessandro pede a Fernando que não se preocupe por não dissimular o incômodo, pois Maria José já sabe do que ele sente por Vitória. Maria diz a Fernando que isso é maravilhoso, e Vitória é uma mulher única, inteligente, sensata, que não estranha que ele goste dela e faria um lindo casal. Fernando diz que ela resiste pela diferença de idades, e a reação de Bruno e Raquel também a deixa um pouco ansiosa. Maria José supõe dele viver com Vitória num país exótico numa ilha. Maria José diz que a certeza do amor os faz invencíveis. Pedro vai ao quarto de Paula e a vê muito triste. Pedro diz a Xuxa que Paula não quer vê-lo, nem em pintura, e tudo porque a trouxe nesse lugar que é pouca coisa para ela. Xuxa diz a Pedro que isso é apenas uma birra, e logo Paula vai se acostumar. Kátia se encontra com Bruno novamente e dá para ele o expediente, onde tem todas as informações que ele precisa para ganhar o julgamento. Fernando diz a Vitória que a ama com toda sua alma, toda sua mente e seu coração. Vitória diz que isso é impossível. Fernando diz que isso só será impossível até que ela não queira, mas sempre estará esperando por ela. Fernando dá um beijo em Vitória e sai. Filipa vê os dois e diz a Vitória que a dá muita tristeza vê-la assim, pois a ama. Vitória diz a Filipa que também a ama. Já de noite, Alessandro e Maria José dormem juntinhos. Já é outro dia. Fernando entrega a Alessandro o jornal, onde diz que algo estranho está acontecendo na família Lombardo, pois viram Bruno, Raquel e ele entrando num laboratório que fazem testes de DNA. Alessandro fica intrigado e liga para o seu advogado. O advogado diz a Alessandro que todos daquele laboratório são sérios e não vendem informações. Alessandro pede que ele investigue o que aconteceu, porque não podem permitir que isso se repita. Maria José diz a Vitória que sente muita saudade de Paula, pois foram muito unidas, e mesmo ela sendo diferente dela, se gostam muito. Ezequiel diz a Maria José que Bruno quer falar com ela. Maria José pede que ele diga que ela não está. Vitória pede que Maria atenda, por favor, pois vai escutar a conversa por outra extensão. Maria atende Bruno. Vitória vai para o escritório e começa a escutar por outro telefone. Bruno diz a Maria José que saiu uma nota no jornal, onde informa que Alessandro, Raquel e ele fizeram o exame de DNA. Maria José pergunta a Bruno por que é tão mal. Bruno diz que ela tem que pagar por tudo que fizeram. Bruno a questiona de Alessandro se a pediu o divórcio. Ela pergunta por quê. Bruno diz que quando devolveu a vida dela doando sangue, pediu duas coisas para Alessandro: a presidência da empresa e que ele se divorciasse dela. Vitória fica chocada. Maria José pergunta se ele está louco, pois não tem nada a ver com sua vida e nem louca volta com ele. Bruno diz que se ela não fizer isso, vai destruir o amorzinho dela. Maria José chora. Vitória diz que Bruno está louco, completamente louco. Descobrimos que Gabriel e Mercedes não morreram e seguem vivos. Eric os levou para uma casa afastada da cidade. Eric leva comida para Mercedes e Gabriel. Gabriel diz a Mercedes que precisam procurar uma maneira de fugir dali. Alessandro volta para casa. Vitória diz que Bruno ligou. Maria José diz a Alessandro que Bruno pediu para se divorciarem e se não fazer isso, vai destruí-lo. Vitória diz que está segura que foi Bruno quem mandou publicar aquela nota no jornal, e ele é um monstro que quer acabar com eles. Alessandro diz a Maria José que isso é verdade, e deu a Bruno sua palavra, por isso vão se divorciar. Maria José chora e pergunta por que ele diz isso assim, tão calmo, tão tranquilo. Alessandro diz que não está tranquilo. Maria José diz que Bruno é uma besta, um animal, e seria melhor ele ter deixado ela morrer, porque não quer se separar dele, o ama e precisa dele. Maria José chora e pergunta que importância tem ele ter dado a palavra dele para um infeliz. Alessandro diz que seria um divórcio falso por um tempo. Alessandro diz à mulher que se eles se divorciarem e ele deixar todo o seu dinheiro para ela, as finanças da construtora vão cair e Bruno não vai ser capaz de sustentar tudo. Alessandro está armando este plano porque Bruno na presidência pode levá-los à falência, fazendo ficarem na miséria. Alessandro diz a Maria José que ninguém pode saber do divórcio deles, mas que depois se casarão novamente. Maria fica de acordo e, emocionada, dá um abraço no marido. Alessandro liga para o seu advogado e diz que sua mulher está de acordo. Maria José diz a Alessandro e se ela ficar com tudo, que ele a der e não se casar novamente com ele. Alessandro diz que então iria fazer de tudo para reconquistá-la. Maria questiona como irão viver e se ele irá sair com tantas mulheres que quiser. Alessandro diz que no começo vão fingir sobre isso, mas vão continuar se vendo.
Maria diz que isso é muito complicado e não sabe se vai aguentar. Alessandro diz que não pode permitir que o delinquente do Bruno consiga o que quer. Pedro e Xuxo conseguem um lugarzinho de um senhor para vender suas mercadorias. O advogado de Bruno diz a ele que leu o expediente da empresa, mas ele não fala os motivos pessoais. E se Romã, irmão da mãe de Alessandro, ficou sabendo da aventura do seu pai com a esposa de Samuel, Albeniz, que era Vitória. Bruno pede que seu advogado investigue e tente contato com Romã, pois quer ganhar esse assunto do jeito que for. Mercedes e Gabriel são amarrados e presos na casa afastada da cidade, que Eric os deixou. Mercedes pede a Eric que por favor tenha piedade de Gabriel, e as pernas dele estão adormecidas por falta de terapia. Eric não dá a mínima para Mercedes e Gabriel e sai. Gabriel grita por ajuda, mas é inútil. Pedro diz a Xuxo que está preocupado com Paula, que continua magoada com ele, e também está preocupado por Mercedes e Gabriel. Vitória vai ao hotel, fazenda que Bruno está hospedado. O recepcionista diz que Bruno saiu agora há pouco. Vitória decide esperar por ele. Umas fofoqueiras observam Vitória. Alessandro e Maria José vão até o advogado para firmarem seu divórcio, a separação deles. O advogado diz a Alessandro que para ser rápido ele tem que fazer um divórcio expresso, que só é no Distrito Federal. Alessandro diz que irá amanhã mesmo no Distrito Federal e pede que o advogado os acompanhe. Bruno volta para o apartamento e encontra Vitória ali. Vitória pede para conversarem. Vitória diz a Bruno que ele vai escutá-la, querendo ou não. Vitória diz a Bruno que não o reconhece, pois cada dia piora e é injusto, caprichoso. Bruno pergunta se ela viu insultá-lo. Vitória diz que já sabe a classe de homem que ele é e fez coisas horríveis. Bruno diz que isso que fizeram ela acreditar, mas está apenas se defendendo dos outros. Vitória diz a Bruno que ele vai ficar sozinho com as maldades que está fazendo. Vitória pede para ele parar de insistir a Alessandro que se divorcie de Maria José. Bruno diz que não pensa em ter contemplações quando não tiveram com ele. Bruno diz à mãe que ela o decepcionou e Alessandro sempre se achou mais que ele, sendo que sempre tiveram os mesmos direitos e todos daquela casa se transformaram nos seus inimigos. Vitória diz a Bruno que ele começou com tudo isso. Bruno diz a Vitória que não se importa que ela acredite que ele é um monstro. E se é, mesmo incomodando, continuará como é. Ele pede que ela saia dali. Vitória chora muito. Alessandro pede a Maria que fique tranquila, pois é a melhor solução que encontrou. Fernando pergunta a Mari como vai sua irmã no trabalho. Mari diz que Kátia está aprendendo e percebeu que ela é estranha, pois sempre recebe ligações e sai dali e demora muito. Mari diz que Kátia deve ter um namorado. Fernando fica inquieto. Pedro e Xuxa vão à construtora para ver Alessandro. Kátia não acredita que Pedro seja o sogro de Alessandro pela aparência dele. Alessandro logo chega ali para falar com Xuxa e Pedro. Kátia passa vergonha. Pedro diz a Alessandro que sua filha está bem. Xuxa diz que ela sentiu a mudança de casa. Pedro diz a Alessandro que no lugar que estão se sente bem, já que farão algo para ganhar seu dinheirinho. Alessandro diz a eles que demitiu Eric e mandou Bruno embora de casa por suspeitar que eles tenham algo a ver com o sumiço dessa tal Mercedes e o irmão dela. Eric recebe o acerto do seu salário por todos os anos que trabalhou na casa dos Lombardo. Xuxa e Pedro veem Eric fora da empresa. Eles pegam um táxi e decidem seguir Eric. Eric vai à casa onde Mercedes e Gabriel estão e leva comida para eles. Pedro e Xuxa observam tudo. Eric diz a Mercedes que não vai seguir sustentando eles e devia ter obedecido às ordens de Bruno e os eliminado. Mercedes pede que, por favor, ele não faça isso, pois ele tem bom coração por ter levado eles para ali vivos e não ter feito nada de mal. Mercedes pede para deixarem eles e ir embora, pois não irão dar problemas para ele, nem abrir a boca para ninguém. Eric segue os ameaçando com a arma. Depois que Eric vai embora, Xuxa e Pedro se aproximam da casa. Mercedes grita por ajuda e diz que está presa e amarrada com seu irmão. Paula continua triste em sua casa. Maria José liga para a irmã. Paula diz que se sente muito mal e quer voltar para a mansão. Maria José diz que gostaria que ela voltasse. Paula pede à irmã que fale com seu pai. Maria José diz a Paula que vai ver um modo de resolver as coisas. Hernan liga para Vitória e pergunta que horas pode buscá-la para jantarem. Vitória diz que não está de bom humor. Hernan insiste para ela sair. Vitória não quer. Hernan pede que ela descanse e não pense naquele assunto que saiu no jornal.
Logo depois, Fernando liga para Vitória, perguntando como ela está. Vitória diz que está mal e permite que Fernando venha visitá-la. Filipa questiona Vitória porque disse não para Hernan, mas sim para Fernando. Vitória diz que é porque com Fernando pode conversar e ele a entende, a escuta, e Hernan é apenas uma boa pessoa. Chuchu e Pedro salvam Gabriel e Mercedes.